Manaus acompanha de perto as movimentações. Arquipo Góes está na Casa Legislativa para falar com os parlamentares nesse momento. Acho que queria que tivesse debatido também, né, esse tema na manhã de hoje. Boa tarde para você, Arquipo. Oi, Mayara, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando agora. Pois é, Mayara, a gente continua ainda falando a respeito dessa situação da greve relacionada ao transporte público aqui da capital amazonense, porque já são diversas pessoas que estão sendo afetadas no momento, os usuários do transporte público. Nós estamos aqui na Câmara Municipal de Manaus, onde teve uma sessão agora pela manhã, e apesar de que esse assunto tem sido bastante comentado nas redes sociais, ele foi pouco comentado aqui na Câmara Municipal de Manaus, viu, Mayara? Foram poucos os parlamentares que comentaram, inclusive eu estou aqui agora do meu lado com o vereador Coronel Rosses, do PL, que foi um dos poucos que comentou. Vereador, queria que o senhor comentasse exatamente para a gente como é que o senhor avalia essa situação que está acontecendo aqui na cidade de Manaus e esse pouco comentário que houve aqui na Câmara hoje. Boa tarde. Boa tarde, Mayara. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí na TV A Crítica. É deprimente. Eu fui o único parlamentar que realmente toquei nesse assunto. Não se trata de uma greve do transporte público de um modo geral. Se trata de uma greve dos cobradores de ônibus, os quais foram protegidos ano passado pelo prefeito de Manaus, que falou publicamente que não teria qualquer tipo de intervenção contra essa classe. E a gente percebe nesse momento ele não cumprindo mais uma vez com a sua palavra, demitindo automaticamente e a toque de caixa 2.000 pais de família que vão perder seus empregos, não sabem o que fazer e, principalmente, mais uma vez, o prefeito não teve um mínimo de precaução para criar alguma medida alternativa que pudesse empregar esses pais de família, quer seja na fiscalização, quer seja em outra situação que pudesse dar a eles o sustento. A gente percebe ali que nada foi feito até o momento, o prefeito não recorreu até mesmo aqui à Câmara Municipal, porque tem uma lei que prescreve, de 2002, do próprio prefeito, em que todo usuário do transporte coletivo ele tem que pagar diretamente ao cobrador. Não é o motorista, não é pagar de forma digital. É justamente pagar para o cobrador. Então, mais uma vez, o prefeito tem algumas atitudes por conta própria, fazendo com que uma classe tão importante seja prejudicada sem qualquer medida que possa, nesse momento, conter os ânimos dessas pessoas que perderão seus empregos logo, logo. Vereador, a gente estava acompanhando, né, aqui a sua fala, o senhor pretende também entrar com alguma ação para ajudar, então, esses cobradores? Queria que o senhor comentasse também a respeito disso. Qualquer requerimento que a gente entre aqui nessa casa, ele precisa de uma aprovação. Então, qualquer esclarecimento por parte do prefeito ou do secretário da pasta, a gente sabe que não teremos êxito, não teremos o apoio para que realmente seja esclarecido e até mesmo o prefeito venha aqui nos mostrar um plano, um projeto para abrigar esses pais de família. O que eu me coloquei foi à disposição da classe, eu vou ser uma voz ativa que vai estar do lado deles aqui, para que a gente não tenha mais tantas pessoas desempregadas no setor municipal aqui de Manaus. Vereador, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Então, Mayara, olha só, logo pela manhã, né, foram pelo menos 70% da frota que estava em funcionamento, né, isso de acordo com uma lei que toda essa categoria estava seguindo. Mas agora, no momento, desde as 9 horas da manhã, né, são apenas 50% que está funcionando agora no momento. A gente também vai tentar falar com o vereador Jaildo Oliveira, eu não sei se o vereador ainda continua aqui fora. A gente vai tentar falar, Mayara, porque essa é uma situação, né, que está sendo comentada nos últimos tempos aqui em Manaus. Hoje aconteceu, né, essa greve aí dos rodoviários que tem afetado diretamente a população, o usuário, né, do transporte público aqui de Manaus. Então, hoje a gente esteve aqui acompanhando na Câmara Municipal de Manaus para saber, né, o que os parlamentares iriam falar sobre esse assunto. Foram apenas 2 vereadores que falaram. Um foi o Coronel Rosses, o outro foi também o vereador Zé Ricardo, que também estava comentando sobre essa situação. A gente está aqui agora já com o vereador Jaildo Oliveira, do PV, o vereador que também estava acompanhando essa situação. Vereador, hoje de manhã o senhor estava reunido
discutido, né, lá com a categoria. Eu queria que o senhor comentasse como é que está agora o andamento nessa situação. Boa tarde. Boa tarde a todos. A situação ela é delicada, né? Delicada até porque as empresas, o Sinetran, ele usa de má fé, né? O Sinetran não quer respeitar a lei. Quando tem uma lei que beneficia o Sinetran, as empresas eles cumprem direitinho. Agora, quando tem uma lei que obriga as empresas a ter o cobrador de ônibus ali, eles não querem cumprir. Diz que a lei não vale, não tem validade, não querem respeitar, são fora da lei, o Sinetran. O Sinetran não respeita a população de Manaus, não respeita os trabalhadores, que lá a lei é bem clara, a lei garante os cobradores no transporte convencional da cidade de Manaus, que é o transporte público. O transporte complementar, que é o executivo alternativo, esse sim é só o motorista, que é o micro-ônibus. Agora, os ônibus convencional, tem que ter o cobrador ali. E aí o Sinetran se utilizou, chamando uma audiência do Ministério Público, induzindo o Ministério Público ao erro, porque a Câmara não foi convidada, que representa o povo, não participou dessa audiência, que ele diz que tem um TAC, que tem que tirar o dinheiro do ônibus. A alegação dele é que tem que tirar o dinheiro do ônibus para dar segurança, mas o ladrão não vai assaltar, muitas das vezes é muito difícil assaltar o cobrador, né? Ele vai assaltar lá o passageiro, os pertences, os celulares das pessoas, a bolsa, tudo. Não é o ônibus. Então, eles estão usando de má fé, pegando esse TAC que eles fizeram em 2019, no tempo da pandemia, e agora estão se utilizando desse TAC que não tem, que na minha visão, não houve a participação da Câmara Municipal de Manaus, do Sindicato dos Trabalhadores, da população em geral, da sociedade em geral, não participou dessa audiência lá no Ministério Público, e nós vamos atrás do Ministério Público para pedir para revogar esse TAC, que é um TAC que o Sinetran levou informações falsas. As informações que o Sinetran levou para o Ministério Público não são verdadeiras. Vereador, agora tem muitas pessoas, né, acompanhando e querem saber, né, até quando que vai essa greve, até quando que vai ficar essa situação. Queria que o senhor comentasse, após essa reunião, o que o senhor acredita que vai acontecer daqui para frente, ao longo dessa semana. Nós esperamos que o órgão municipal, que é o que comanda o transporte público da cidade de Manaus, enquadre as empresas. As empresas têm que cumprir a lei. Se existe uma lei municipal, que é a nossa carta magna do município, é a lei municipal. Só basta o órgão municipal chamar a empresa lá, que é a Via Verde hoje, que está fazendo isso, a empresa Via Verde Transporte, trouxe aí para mais de 30 ônibus grandes, trazendo um prejuízo aí para a população. O motorista tem que fazer várias funções. O motorista não pode dirigir com o celular, mas ele pode dirigir passando troco, tirando a atenção dele, que ele vai ter que dar atenção para o idoso, para a criança, para o adolescente, ali, para a gestante. Então, há um perigo de acontecer muitos acidentes aqui na cidade de Manaus por conta da intransigência do Sinetran, que não quer cumprir a lei. O Sinetran ele é um fora da lei, não quer cumprir a lei. Vereador, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente, vereador Jaildon, que estava falando a respeito dessa situação. Olha só, Maiara, a gente continua, né, acompanhando ao longo dos nossos telejornais essa situação, porque está afetando, né, toda a população aqui de Manaus que precisa utilizar o transporte público, e com essa porcentagem a menos, isso complica a vida de todo mundo. A gente segue, então, acompanhando. Eu volto aí com você.